Me recomendaram esse mangá aqui esquisito, que é sobre um garoto que acaba recanando em um mangá que ele acabou lendo, mas ele detesta esse mangá porque ele é de NTR e ainda por cima é um mangá erótico, digamos assim. Só que, como ele é o NTR, para aqueles que não conhecem, é de traição, onde a garota que é apaixonada com o protagonista desse mangá, namora com o protagonista, acaba ficando com o vilão. Ele acha péssimo isso. Enfim, como eu falei, ele acaba recanando como o personagem vilão dessa obra, só que ele acaba se assustando e tudo mais, acaba lavando o rosto e fala que não vai seguir esse caminho, porque ele odeia isso. Mas que ele recanou, ele não vai. Aí ele pega pra sair um pouquinho, pra poder pensar o que ele vai fazer. Ele acaba vendo que as pessoas têm medo dele também, porque ele tem uma aparência assustadora. Mas não só isso, como ele também percebe que a garotinha tá sendo atacada por uns valitões. E como ele, na vida passada dele, ele é um cara extremamente bondoso, ele vai lá e protege a garota. Só que quando ele repara, ele vê que é a protagonista dessa obra, que por coincidência era ela. Ele consegue espantar os caras e fala com ela, mas ela fica muito assustada com ele. Então, e meio que ele não querendo assustar ela mais, acaba indo embora dali. Só que ela chama a atenção dele, agradecendo. Ele acaba sorrindo porque ele gosta de agradecimento quando ele faz alguma coisa boa. Mas o coração dela faz dudum, que quer dizer que ela achou interessante e acabou correndo. E o protagonista pensou que ela tava com muito medo dele. Então ele fica um pouquinho frustrado, mas deixou pra lá porque ele já não quer ter relação com ela mesmo. Enquanto ela percebeu que está afim dele, ela falou que nunca viu ele sorrir. E assim ele vai para a escola, onde ele tá estudando, todo mundo não chega perto dele, com medo dele. Só que todo mundo estranha porque ele chegou cedo. E aí, aliás, ela vai lá falar com ele e agradecer pelo dia de ontem, que ele salvou ela. Mas enfim, ele acaba conversando com ela também. Só que ele acaba meio que notando que todo mundo está estranhando porque ela tá falando com ele. E ele acaba se assustando falando que ele falou só por instinto. Ele tinha esquecido que não deve falar com ela. Mas ele também acaba notando um acidente de sangue, que é do protagonista dessa obra. Que ele acaba falando que esse protagonista seria o namorado dela. Ou ia ser, porque... Pra quem não sabe, que eu esqueci de falar, quando ele recanou como esse personagem, ele recanou muito antes deles começarem a namorar o protagonista e ela. Mesmo antes dele fazer alguma coisa contra ela. Então ali só foi a primeira vez que ele conheceu ela, quando salvou a vida dela. Mas enfim, ele tira um cochilo pra dormir e acaba acordando dentro da sala onde todo mundo já foi embora. Aí ele vê umas rosas ali todo mortas, por causa que não tinha água, e ele ia colocar água para aquelas plantas. Só que a garota aparece ali, olha, pergunta o que tá fazendo, e ele fala, vou colocar água aqui, porque essas plantas tá murchando. E ela fala que vai ajudar. Aí depois que ele coloca água, a flor começa a reviver mais. Ele fica muito feliz pela flor estar bem. Só que ela acaba notando isso e gostou da bondade dele. Tanto que fala com ele, que achou legal. Ele acaba relembrando que tem que ficar longe dela. Então ele começa a ameaçá-la e dizer que ela é uma moça muito de cultura. E ela tem que tomar cuidado, porque ele é um cara mau. Só que ela começa a gostar mais ainda, mano. Aí ele acaba relembrando que ela gosta de 50 tons de cinza. E queria conhecer o quarto vermelho dele. Então ele acaba se afastando dela, pedindo desculpa e indo embora. Ela fala, sério? Na casa dele, ele tem uma larica, onde ele quer comer alguma coisa. Só que não tem muita comida. Então ele acaba saindo para poder comprar alguma coisa. Onde ele vai comprar miojo. Na hora R2 estava lá fazendo compra para ela. E ela percebe que ele tá comprando miojo. E ela fala, você come isso? Você sabe que isso faz mal para a sua saúde, né? E acaba decidindo fazer a comida na casa dele. Ele não quer aceitar porque ela é a protagonista e ele quer que ela relacione com o protagonista. Mas ela acaba não aceitando não, ela quer ir porque quer ir, e ele se escolhe e acaba aceitando. E ela vai para a casa dele, onde ela faz um cule, aquele negócio de sopa, e assim eles comem, e ele até fica satisfeito e feliz. Só que ele acaba relembrando que tem que espantar ela. Mas ela vai limpar a cozinha, onde ela acaba escorregando e ele pula em cima para tentar salvar ela. Só que eles dois ficam muito próximos, aquele clichê de anime, tá ligado? Só que a questão é que aqui o instinto dele tá a mil. Ele quer dar os pega nela. Só que ele se segura pra não pegar ela. Não, onde ela queria ser pega pelo visto. E assim ele leva ela pra casa. Onde ele fala que ele não é um cara bom. Que ele já ficou com várias. E ela tem que escolher um cara mais de boa. E ela fala bem baixinho que ela não é o tipo que não fica com qualquer um. E ele fala o quê? E ela fala nada não. E assim ela vai para casa. Onde ela, quando chega lá, ela fala com a mãe dela que vai pro quarto. E depois ela só fica pensando no protagonista e dos músculos dele. E ela começa a tocar o seu disco de DJ, onde ela toca muito bem, até receber uma ligação e ela se assustar. Aí era o maior amigo de infância dela, que explica um pouquinho, que é o protagonista dessa obra originalmente era, e ele fica frustrado porque a sua amiga de infância pode estar com o outro. Ele é muito apaixonado por ela. Enquanto isso, o Shishido, que está na casa dele, acaba recebendo uma visita de uma garota, que na verdade essa garota é uma piguete dele, da versão dele, que pegava ela, e ela disse que quer fazer uma rapidinha ali e dormir na cama dele. Claro que ele fala que não, já que é um protagonista diferente do antigo. No outro
dia, a Rodo, ela vai diretamente pra casa do protagonista, na onde ela acaba vendo ele saindo com outra garota, que é aquela garota de ontem. Aí meio que ela fica triste e sai correndo, triste. Na onde aparece o protagonista original dessa obra, querendo falar com ela, só que ela não quer escutar ele, porque ela tá muito triste pensando no Shishido. Só que a Rodo não estava prestando muita atenção na rua, aí acabou que o protagonista original agora acaba salvando ela, o Shishido. Aí meio que ele fala que é para tomar cuidado e prestar mais atenção, senão ela seria atropelada. E ela fica mais apaixonada por ele. Depois disso aparece uma cena aqui aleatória do antigo Shishido, do Velho Testamento, onde aparece ele num bar, onde aparece outra moça lá, que ele dá uma cachaçinha para ela beber, e eles bebem e depois ele vai ter uma relação com ela. Na verdade tudo isso era um sonho do novo Shishido, que na verdade era uma lembrança do antigo. Ele até se pergunta por que tá relembrando disso, mas mesmo assim ele acaba não ligando muito porque aparece a Rodo, que acaba encontrando ele. Ele fica até meio desapontado porque ela encontrou ele em cima do telhado, mas ela fica conversando com ele, que vai fazer comida na casa dele. Ele fala que não, porque ele vai pra um bar tomar uns drinks, brincando, mas na verdade ele vai comer. Aí acaba que ela fala que não, porque ele é de menor e ainda por cima fica pensando que ele vai ficar com um monte de garoto tomando cachaça. Só que ela fala que vai acompanhar ele. Ele sem muita escolha acaba tendo que aceitar isso aí. Aí os dois vão pra um bar, onde tem o velho que cuida do bar, que sempre fala mal do Shishido pras garotas não ficar com ele. Ele sabia disso também, por isso que ele queria levar ela também, porque assim ele podia dar curseio a ela pra não ficar com ele. Só que ela não escuta nem a pau a ele. Então ele pede comida para os dois. Só que a questão que aparece é aquela moça do sonho dele, que ele sonhou, que na realidade é a mãe dela, mano. O cara pegou a mãe da menina que ele tá quase ficando, e ela acaba se fingindo de sonsa, não, ela faz de conta que não conhece ele. Assim eles ficam conversando, ele manda, na verdade ela manda a Fia apresentar ele, e ela acaba apresentando e tudo mais, parecendo que ninguém se conhece, mas na verdade aqui todo mundo se conhece, hein? Até demais. Aí a Fia fala que vai pro banheiro para usar o toalete, enquanto a mãe fica. Aí ela fica lá conversando com o cara, falando que ela fez bem, se fingir que não conhecia a Fia e tudo mais. E ele fala, ela não vai ficar com raiva não se descobrir toda a verdade? Ela fala que não, ela é muito bonzinha pra ficar com raiva. E acaba abraçando ele, falando que quer ser recompensada por ter fingido de sonsa. E ele fala ok, acaba abraçando ela e dando aquele carinho na cabeça dela. E ela fica toda feliz e assim, assinhada por ele. Aí a Fia acaba saindo, vendo aquilo tudo ali, falando que, mãe, o que você tá fazendo com ele? E ela fala, ele é meu. E ela fala, mãe, meu? Aí ela pega e fala, meu defensor, porque ele salvou a vida dela. E ela fala que tá bêbada porque ela tomou muito drinks. Mesmo assim, ela manda cuidar da Fia, dizendo assim, ó, cuida da minha filha, que você é responsável por ela agora. E aí eles dois acabam saindo. Onde ela pergunta se ele conhece a mãe dela, porque já tava rolando um crime entre os dois, e além disso ele tava falando pelo primeiro nome dela. Ele fala que já conheceram um tempo atrás, mas disse que não fez nada demais não, só conversaram. E aliás, a Inga fala que tem uma certa intimidade, mas não demais. Aí a Fia quer ter essa intimidade também. Aí fala meu primeiro nome. Ele não quer falar o primeiro nome dela, mas no fim ela insiste tanto que ele acaba falando. E quando ela chega em casa, ela recebe uma ligação, onde ela vai atender. Só que tem um ruído, mas não tem ninguém falando, então acaba meio assustando ela. E quando nós vemos isso, é um stalk, que na verdade é o protagonista original dessa obra, que pelo visto, ele tá stalkeando ela. Mas no fim, no outro dia, ele tá escondido dentro do local onde corre as bolas de vôlei. E parece que ela tava procurando ele, tanto que acaba encontrando ele. Ela até fica chateado porque encontrou ele. Mesmo assim, ela tem uma conversa com ele, falando que ela conversou com a mãe dela ontem à noite, dizendo que ela tava falando de um jeito que já tivesse uma intimidade muito mais profunda, e ela manda falar a verdade. E ele acaba falando a verdade. Isso também porque ele quer espantar ela e quer que ela odeia ele. E ele fala que apresentou o quarto vermelho dele para a mãe dela. Ele logo pensa que ela vai ficar simplesmente frustrada, só que na verdade não, ela não ficou. Ela na verdade ficou feliz e até agradeceu, porque a mãe dela tava com depressão porque o marido tinha morrido, o pai dela, e ela tinha até medo que a mãe cometesse o posto de viver também. Só que a questão é que o protagonista fica surpreso com isso, porque como ela agradece por eu ter apresentado o quarto vermelho para a mãe dela. Isso porque a mãe dela ficou feliz e conseguiu um novo objetivo e começou até a trabalhar mais e fica mais viva comparado antes, que tava quase morta. Enquanto isso, o protagonista original desse mangá, ele acaba literalmente frustrado. Ele fica de cadê ela? Ela tá fazendo o quê? Ele tá ficando doido. Provavelmente ele vai fazer alguma loucura. E aliás, o que eu acabei esquecendo de falar também é que ela acaba caindo em cima do protagonista Shishido, onde ela fala que quer fazer amor com ele
do mesmo jeito que fez com a mãe dela. Ela é muito assanhada. Até que o protagonista quer e ele disse que queria fazer com ela. Só que ela tava com a barriga roncando e disse, vamos primeiro comer, você tá com fome. Aí ela sai correndo com vergonha. Mesmo assim, feliz por ele ter reconhecido ela como mulher. E quando ele vai para casa, ele acaba recebendo uma ligação, que é da mãe da Rodou. Ele pergunta porque ela tá ligando para ele. Assim, meio que ela fala que é para ele cuidar da filha dela, porque ela vai viajar alguns dias a negócios. Em resumo, a trabalho dela. Ela tá sendo stalkeada por alguém, recebendo cartas e até ameaças na ligação. Então, ele sem muito escolha, querendo proteger Rodô, porque ele é um cara bondoso, ele vai até lá. Chegando lá, ela acaba ficando surpresa. Mas assim, a sua mãe não avisou sobre eu vir? Ela falou que sim, mas achou que era só uma brincadeira dela, que ele não ia vir. Mas enfim, eles acabam entrando e na onde ela acaba se jogando em cima dele, tirando a roupa e tudo mais. Depois ele só fica querendo cair fora, não querendo dar uns pega nela. Aí ele fala que vai tomar banho, só que quando ele vai fazer as suas coisas dele, ele esqueceu da cueca, na onde ele diz que vai ter que comprar aquela cueca dele, que ele não vai dormir sem cueca. Aí ele fala para ela que vai para uma loja comprar um negócio, que ele não fala o que é. Ela quer ir com ele, só que ele fala que não, é para ela ficar. Aí ela pensa que ele vai comprar uma camisinha para eles dois usar à noite. Então ela decide esperar, na onde ele vai lá para a loja comprar. Só que ela recebe uma batida na porta, na onde ela vai olhar quem é, e é o amigo de infância dela. Aí ela, como é amigo de infância, ela abre a porta de boa. Só que ele acaba entrando com tudo e abraçando ela. E depois acaba empurrando ela e rasgando a roupa, falando que não vai deixar o Shishildo a corrompê-la. Meio que ele tá doido da cabeça. Depois começa a contar a rota original, não, dos dois acabaria namorando. Só que ela ia namorar com ele, só que nunca ia ter uma relação com ele. Só um beijinho aqui, aquele namoro mais infantil, tá ligado? Até o momento que o vilão ia levar ela pro mundo da perversão. Essa seria a rota original. Mas o protagonista acaba chegando, o Shishildo, e vendo a cena lá, na onde ele acaba batendo no antigo protagonista, na onde ele fala que tá agindo igual o vilão, e ela pra ser o protagonista e ficar com ela. Mas o que ele tá fazendo não é coisa de protagonista. Depois esse vilão, que agora que era o antigo protagonista, acaba correndo e ele leva ela diretamente para o quarto, dizendo que é para se trocar e tudo mais. E assim ele vai querer ir embora. Só que ela puxa ele falando que não, quer que ele fica com ela. E assim começa a rolar um neco-neco, passando para o próximo dia. Na onde ele fala que acabou não rolando. Sim, ele só ficou se beijando e fregando um negócio dele nela, mas não fez nada demais além disso. Então a garotinha permanece virgem. Mas mesmo assim ela fica muito feliz, pensando que teve alguma relação bem mais considerável. E fica mais assim assanhada que comparada a antes. E ela só fica chegando nele, abraçando ele, que quer mostrar a gloriosa para ele. Só que ele fica correndo, falando que ela é inocente, que tem que ser inocente, como sempre foi. Aquele papo de vijola. Mas aparece a mãe da garota, toda preocupada com a filha. Aí ela vai pro banheiro se trocar e quando e a mãe dela faz aquela carinha, mostrou o 4 vermelho para ela e mostrou como um gato bota ovo. Mas ele fala que não rolou isso não. Mas quase rolou, na verdade. Mas ela acaba largando um beijão no protagonista, dando aquele beijo de língua, camaroso, bem gostoso. E fala que queria que rolasse uma relação a 3, que seria ela, a filha e com ele. Mano, que mãe safada é essa? Não só isso, que como ele fala, mãe, mas como pode ter uma filha ou mãe desse jeito? Mas enfim, ele vai pra escola no outro dia e ela só fica encarando ele. E ele só fica lá de boa e depois vira a cara. E ela fica tipo, ele não me olhou de volta. E assim inicia a história desses dois aqui, que vai ficar bem mais cabuloso futuramente. E aparece um novo vilão, que seria esse cara aqui, que tem um olhar mais frio. Iniciando a história, a garota tá mais apaixonada pelo novo protagonista, onde a Rodô quer fazer comer na casa dele de novo, quer acompanhar, já que ela acha que eles dois estão namorando. Ele até não quer aceitar muito, mas acaba concordando, então ele leva ela para casa. Chegando lá, ela tava fazendo comer até chegar a piguete do protagonista, na onde ela acaba se encontrando com a nova namorada dele. Ela logo acaba se agarrando no Kishildo, na onde ele até fica assustado. E a Rodô só fala, ele é meu namorado. Ela começa a rir e acha até fofinho a situação que tá ali acontecendo. E tem uma conversa com ela, né, onde fala com ela e tudo mais. E ainda por cima ela dá dinheiro ao protagonista pra comprar alguma coisa no mercadinho, quando ela tá conversando com ela. Literalmente ela queria se livrar dele, então expulsou ele da própria casa. Enquanto isso ela conversa com ele, começa a falar com ela, dizendo que na verdade ela é uma piguete, que só fica com ele pra conhecer o quarto vermelho dele. No caso dela, ela tá ficando com ele porque tem um amor genuíno, que ela realmente tá apaixonada por ele. E ela não pretende atrapalhar o romance dela com ele. Ela não quer se envolver
romanticamente com o protagonista. E parece que as duas ficam bastante amigas depois daqui, porque quando o protagonista chega em casa, ela estava se agarrando nos peitos uma da outra. Bela vista. Mas também é contando a história do Shishildo, o verdadeiro, onde ele sofria com a mãe dele por essa razão que ele fazia aquelas coisas ruins, tentando justificar a ação dele. Mas o que acontece aqui mesmo depois é que os dois conversam comendo e ficando muito amigos, tanto que a piguete do protagonista fala que quer ir para um boate e chama Rodô para ir junto. E o Kishildo até nega, mas você sabe que esse cara não tem cunhões, então eles acabam indo. Claro que ela vai disfarçada, porque ela quer dar uma de santa e nunca que ninguém descobre que ela tá indo para uma boate sendo de menor. Então ela usa uma peruca ou uma roupa bastante apertada. Só que quando chega lá, acaba reencontrando seu ex-amigo de infância, que deveria ser o protagonista dessa obra. Mas enfim, ele acaba apontando o dedo para ele, falando que ele tá atraindo a Rodô e diz que vai entregar ele. E fala que ele é um traste, um monte de coisa. Aí a Rodô fica com raiva, que tava ali disfarçada, e acaba se entregando, falando que ali é ela. E aí por cima ela tá concordando com tudo que ele tá fazendo e diz que ela é nova namorada dele. Aí ele pega atuando, dizendo que ele tá pegando as duas e ele é um ninguém. Aí acaba que ele acaba correndo, fugindo dali como um covarde. E eles acabam entrando no bar, onde o Shishildo fica mais de lado e as garotas ficam mais brincando, dançando e se divertindo. Mas alguns caras dão em cima das piguetes do protagonista. Não, do protagonista foi irritado e vai lá falar com os caras. Os caras acabam ficando com medo porque o Shishildo, ele é um cara perigoso, pelo menos da vida passada. A piguete do protagonista, ela fala que quer ir para o banheiro para deixar o protagonista Rodô junto. Eles dois ficarem mais juntos e mais íntimos. Só que aparece umas pessoas meio chatas tentando assediar algumas garotas, incluindo uma lá. Ele não gosta porque ele é um cara bondoso e acaba jogando uma bebida na cabeça de um deles. Logo os caras se viram dizendo: quem foi que jogou essa bebida em mim? Aí quando vê que é o Shishildo, eles ficam com medo, porque o Shishildo ali nesse mundo, ele é uma ameaça total. E a menina aqui, eles acabam se juntando à turma dele. Eles conversam e tudo mais, só que ela fica com medo dele por causa do olhar dele e o físico dele. Realmente, todo mundo tem medo dele. Mas as outras convencem ela que ele é bondoso e tudo mais. E ela acaba se convencendo, tanto que ela pega o número dele, o contato. E eles vão conversando, mas assim, quando o protagonista vê o nome dela, ele logo relembra uma coisa, isso vai ser importante. A Rodô só fica com ciúmes, ou pelo menos fingindo que tá com ciúmes. E quando vão embora, a Rodô fala que tava com bastante ciúme e tal, e com raiva. Ele até tenta se explicar, mas ela fala que é brincadeirinha. E depois ela pede um beijo a ele, e ele dá o beijo que ela tanto quer. E assim ele percebe que ela tá bem apaixonada por ele, porque é um beijo genuíno, que é o beijo do amor. E tem essa também agora, é? Tanto que ela fica até triste porque eles terminaram de se beijar e ela queria beijar mais. A outra também chega em casa, que é aquela garota que ele acabou conhecendo. E ela fala que achou ele muito gostoso e ela se interessou no protagonista. Mas o protagonista, o Shishildo, ele fala uma coisa bem interessante, que ela é uma das heroínas da obra. Sim, ela é uma das protagonistas que o protagonista anterior ia conhecer depois. Como esse mangá é de traição, e o irmão dela ia fazer muitas coisas horríveis, como trancar ela, deixando ela de cativeiro, e o protagonista budão não ia fazer nada. Mas enfim, esse novo protagonista quer fazer alguma coisa contra isso, diz que vai fazer algum plano contra o irmão dela. Tanto que ele só fica olhando ele na escola, sim, os dois estudam junto. Que é o vilão que eu falei que seria o próximo vilão do próximo arco. Engraçado que ele é bem popular com as garotas, então não sei porque quer fazer isso com a própria irmã, mas enfim. Mas o interessante mesmo aqui é que o próprio vilão vai falar com o Shishildo e manda ir para trás da escola para conversar com ele. Isso tudo porque ele quer falar para agradecer por ter salvado a irmãzinha dele, porque a irmãzinha dele tinha falado com ele que o Shishildo tinha salvado ela. E só foi isso, só foi para agradecer mesmo. O Shishildo até sabe a verdade que esse não é flor que se cheira, mas mesmo assim ele até dá a mão e cumprimenta falando que não foi nada. Depois disso ele vai embora com a Rodô. Não da Rodô pede um beijo, acaba beijando ele e vai para casa. E quando ele chega em casa, ele acaba encontrando a piriguete dele, onde acaba chegando ali com a outra garota. Sim, aquela garota que vai ser a próxima vítima dessa obra. E a piguete dele fica só conversando, falando que viu ela na rua e que ela queria ver o protagonista. E então ela acabou levando ele até o protagonista. E ela diz que ela acha ela muito fofa e tudo mais, do jeito dela. Mas dá pra ver que ela quer juntar ela com o protagonista também. Em resumo, ela tá fazendo uma aranha pro protagonista. Engraçado que ela pede uma coisa pro protagonista, que ela queria ser abraçada por ele. Mas de vez em ele abraçar, ele faz ela sentar em cima dele e abraça ela. O bicho é tão preguiçoso que de vez abraçar em pé, acaba abraçando com ela sentada em cima dele. E com certeza ela fica extremamente seduzida por ele. Não da outra, só fica assistindo, olhando. Eu acredito que essa doida aí quer
fazer um harém com o protagonista. Acho que ela vai chamar outras garotas até ele. Mesmo assim, ela também pula em cima do protagonista e tudo mais. E quando ela vai para a casa, ela só fica pensando no protagonista, que ele é muito bonito, que ele é gostoso e tudo mais. Até o irmão dela aparecer, ela meio que se assustar, mas mesmo assim ela fala que nada, não era nada. Então ela só vai tomar o banho de sempre e quando ele fica cheirando a calcinha dela. E a Rodô e o Shishildo tem um encontro, os dois, onde acaba ele comprando um colar que parece mais aquele negócio de cachorro. Cada um com seus fetiches. E depois de um tempo eles se encontram com aquela garota, a novata que entrou no grupo agora. Não, onde eles vão fazer compras. E por incrível que pareça é comprar biquíni. O protagonista só fica lá vendo elas de biquíni. Provavelmente vai ter um episódio da praia. E fica julgando elas de biquíni. Bem, tem aquele ciúme bem básico. Depois elas ficam dando em cima do protagonista. E elas vão comer. Só que depois a novata acaba indo embora porque ela tá atrasada e tem que ir embora. Só que quando ela vai embora, ela acaba esquecendo a chave da casa dela. Mas quando chega lá, o irmão dela já tava lá, que tem uma cópia da chave. Então abre a porta e ela entra de boa. Só que o irmão dela acaba percebendo que ela comprou um biquíni. E meio que ele fica meio desconfiado e meio sério com isso. Aí ele dá uma bebida para ela, só que a bebida tava batizada, tanto que ela cai no sono. E quando ela dorme, ele amarra ela e quando ela acorda, ele começa a ameaçá-la, fazer um monte de gesto, dizendo que ela é dele, que não quer ela com ninguém. E como ela é uma pessoa extremamente tímida, que não sabe falar não, ela meio que acaba caindo no charme dele. Enquanto isso, o protagonista que tá na casa dele, olhando a chave, ele fala que vai ligar para ela. Mas acaba não atendendo e ele fica bem preocupado com isso. Então ele acaba correndo até ela e até liga para outra menina lá. Mais uma coisa, o cara tenta fazer coisas horríveis com a irmã. Só que o que acontece aqui é que ela não aceita. Ela consegue meio que ir contra ele porque ela tá apaixonada pelo protagonista, o Shishildo. Só que ela que é bem diferente comparada ao outro protagonista, que já que ele era um bundão e não fazia nada, ela meio que deixou ser rendida por o irmão dela na outra linha do tempo. Aqui já ela não deixa ser rendida, só que ele também dá uns tapas nela. Sim, ele bate nela. Mas o protagonista acaba chegando lá a tempo, batendo na porta, e ele vai lá olhar o que é. Só que ele leva um chutão no estômago, e ele acaba entrando, vendo que ela tá bem ali, quase seminua e meio que quase sendo abusada. E ele fica putaço e dá um murro na cara do cara. E o cara fala que ele fez tudo isso por instinto, que é amor dele e tudo mais pela sua irmã. Ele apanha de novo. E esse cara é bem maldito. Depois de resgatar ela, ele leva ela para casa. Todas as meninas ficam preocupadas com ela, abraçam, dizendo que ela não merecia isso e ter um irmão desse jeito. E você fala, depois elas começam a comemorar comendo, não a Redô faz a comida dela, que ela gosta de fazer comida. Todo mundo começa a festejar, abraçar, se agarrar aqui e ali. E acaba aparecendo a mãe da Rodô. Claro que ela trata ela bem e fala que ela vai morar na casa dela a partir daquele momento, porque ela tá sob a ameaça do irmão dela, então ela não vai viver mais na casa dela, o irmão dela, então vai passar a morar cá, Rodô. O Mas fica vendo o protagonista comendo, porque acha ele bastante fofo, ele comendo. Quando a novata fala que tá muito feliz por ter amigos como eles, e até os outros abraçando ela. Até mesmo bota ela pra beber cachaça, porque a outra tá bêbada já, e bebedando a outra. Engraçado que ela também começa a tirar a roupa, fica toda assanhada, mandando o protagonista pegar os peitos dela. Aí a outra fica com ciúmes e também tira a roupa e mostra os peitos para ele. Até mesmo a Rodô e a mãe dela tira a roupa para poder mostrar os seus peitos. Nossa, todo mundo aqui ficou assanhado. O mangá deixou de ser NTR para virar um harém. O protagonista fica até com um pouquinho de raiva por causa dessas garotas e depois acaba se levantando e vestindo. Até mesmo a Rodô se levanta e vai falar com ele e até abraça ele. Mas ele recebe uma ligação e é onde ele vai atender essa ligação. E quando ele atende é o avô dele. Onde o avô dele é um cara que odeia ele, simplesmente porque o filho dele morreu e ele coloca a culpa na mãe dele. E diz que ele é igual à mãe dele, sendo que a mãe dele também odeia ele. Então, meio que ele não tem família aqui. Embora não é o Kishido verdadeiro, ele copa briga com o avô dele, mas enfim, ele acaba te ligando e seguindo a vida dele. E depois ele vai conversar com as meninas, até tanto que a mãe da Rodô chama ele pra morar na casa dela, porque ela vive bem. Mas eu acho que essa coroa, na verdade, quer um amante. Sério, eu acredito que essa coroa quer dar um PS5 pro cara, porque tipo, ela diz que tem dinheiro e vai conseguir manter ele. Claro que ele acaba recusando e vai trabalhar num bar, que é aquele bar daquele velho que não gosta dele. Mas o velho até trata ele bastante bem, mesmo dando um tapão nas costas dele porque ele não consegue sorrir. E a Rodô fica visitando ele toda hora para ver ele arrumadinho como garçom, porque ele parece bem um cara de terno. Ficou legal nele. E assim continua a rotina de escola dele, que ele sempre tinha antes de tudo isso acontecer. Onde ele vai ver seu amigo, aquele imbecil do irmão da menina tá lá também, mas o imbecil
Cecil também não olha pra cara dele, porque tem medo dele. Até o momento que ele acaba indo para o banheiro e acaba vendo a Rodô conversando com o professor. O professor fala que ela tá vendo ela andando com o Kishido. Não é um mau elemento e ela é uma boa pessoa. O professor pergunta a ela se ele tá ameaçando ela pra andar com ele. E se tiver, ele vai dar um jeito de expulsá-lo pra nunca mais voltar e ajudá-la. Só que ela diz que não e acaba indo embora. Só que ele pega pelo ombro dela e ela logo joga a Kata no fogo. Dizendo que o Kishido, ele é um cara muito bom, que salvou a vida dela, que ele tá errado e ele nunca conheceu o verdadeiro Kishido, que só tá querendo queimar o cara. E por fim ela ainda fala uma frase muito legal dizendo: eu sou uma garota mal. Eu sou uma garota má. E acaba encontrando o Kishino. Nalda acaba beijando o rosto dele e indo embora com ele. Aí ele pergunta que escutou toda a conversa ali e falou que ficou até com um pouco de vergonha. E ela logo fala, logo em seguida: eu sei, porque eu sou uma garota má. Sério, ela pegou muito essa frase aí. Depois daqui acaba esse mangá porque não tem mais o que falar. Porque o autor só escreveu até aqui no momento. Se vai ter mais, eu não sei. Se tiver, eu faço a review de outras continuações. Mas se vocês gostaram, dê aquele like, porque eu vou trazer muitos mangás esquisito como esse aqui e outros até melhores que esse aqui. Então, até a próxima.